Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a grande reação trevosa. E quem nos deu essa notícia toda foi o nosso estimadíssimo e honrado Merípades. Mas antes de eu contar tudinho para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, com muita alegria, aonde eu gosto de saudar todos vocês, meu querido público, desejando muita paz, muita saúde, muita harmonia em suas vidas e principalmente, gente, muita esperança. Vamos continuar as nossas orações conforme a solicitação aí da nossa espiritualidade, dos nossos irmãos extraterrestres elevados, porque tá dando certo. Nós estamos conseguindo sim fortalecer muito a egrégora de luz em torno do planeta. Então, gente, vamos orar pela paz no mundo todo. Vamos orar pela suavização aí da operação de despertamento físico. Vamos orar pelo êxito da operação de libertação de todos os seres escravizados nos umbrais. E também vamos orar por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que foram sedes de estações da discórdia. Vamos fazer aquela mentalização bacana sobre o Oriente Médio, imaginando um facho de luz azul, bem lindo, maravilhoso, sobre toda aquela área, de forma que os corações de todas as pessoas, todos os seres encarnados e desencarnados que lá estão, se apaziguem, que eles entrem num estado de tranquilidade, né? E também vamos orar pela anulação do plano perverso das trevas de instaurar o caos aqui entre nós encarnados. Vamos orar porque, gente, isso, por mais que vocês achem que não, está acontecendo. Pensem que o planejamento das trevas, ele é terrível, mas eles não estão conseguindo implementar nem 5% do que eles desejariam fazer aqui no planeta. Então, gente, bora orar porque tá dando muito certo. Pois muito bem, como já falei ali na introdução, quem deu essa mensagem muito importante foi o nosso querido e elevado Merípades, o nosso druida ancestral. Para quem é novinho no canal, tá chegando agora, não conhece, não sabe quem é o Merípades, nós temos um vídeo sobre ele, que é o nosso vídeo de número 179. Então, quem quiser saber, corre lá, dá uma olhadinha, vocês vão ficar sabendo quem é o Merípades. Nós também temos imagens dele que estão no nosso site. Para acessar o site é muito tranquilo. O link se encontra na descrição de todos os vídeos aqui do canal. É só clicar, você já é jogado para dentro do site. Você vai rolando, tem os livros, tem um histórico sobre a nossa história, tem vários botões ali e um dos botões se chama Novidades. Aí você clica nele, vai abrir um documento com várias imagens feitas em inteligência artificial, conforme as clarividências que eu tenho. Então eu peço para a inteligência artificial fazer, dou a descrição, até que ela consiga fazer uma imagem bem parecida com a clarividência que eu tive. E aí
eu, uma vez feita a imagem, eu submeto à espiritualidade para ver se eles concordam que eu publique, se ficou realmente parecido. Aí eles me dão a orientação e a autorização e vai então para o nosso site, tá bom? Mas vamos lá, gente. E o Merípades chegou bem tranquilão e falou assim: hoje a mensagem que nós temos, ela é muito boa, como sempre. Nós estamos trazendo boas novas sobre a transição planetária. Olha que importante que ele vai falar agora, que inicia a acelerar-se, obedecendo ao comando de Jesus. Então, olha, gente, o que ele falou aqui? Que a transição está sofrendo um processo de aceleração, mas que não é para se assustar. Ele falou assim: não se assustem, meus filhos, pois as coisas começarão a acontecer. Haverá uma piora drástica no quadro político mundial, com uma grande insurgência dos trevosos, revoltados que estão pelo andamento e o progresso da luz. Então, gente, é isso que ele falou. A gente já está percebendo isso, as coisas estão começando a acontecer, tanto no plano físico, como no plano mundial, no plano político, né? Recentemente, nós tivemos aí essa tragédia aí na Venezuela, que foi uma coisa terrível, né? Temos que pedir oração também pelos nossos irmãos venezuelanos, mas também no quadro político a gente está vendo aí coisas acontecendo, né? Mas não é para a gente se desesperar, não é para a gente se assustar, porque digamos assim, dentro de um processo de transição, é relativamente normal que tudo fique muito tumultuado, que as energias fiquem muito revoltas dentro de todo esse processo. Isso porque, aí o Merípades, ele nos explica, ele diz assim: isso é devido ao desespero dos trevosos, que está aumentando, meus filhos. Cada menção feita ao espetacular trabalho da luz os deixa completamente enfurecidos e desequilibrados. Então, eles despendem enormes quantidades de energias nessas emissões de ódio, de raiva, que acabam deixando-os cada vez mais enfraquecidos. E isso, o fato deles ficarem enfraquecidos, é excelente, é ótimo para Miguel. Miguel é Miguel Arcanjo, né? Porque eles se chamam todos pelo nome, né? Mas é Miguel Arcanjo que ele está falando, de Miguel Arcanjo que ele está falando, que gastará menos energia para prendê-los e exilá-los. E para nós também, gente, vai ser melhor isso. Por quê? Porque nós vamos sofrer menos essa influência energética deles. À medida que eles vão perdendo essa energia, porque eles vão gastando ela nessas ondas que eles emitem de ódio, de raiva, eles vão ficando mais fracos. E ficando mais fracos, eles vão atingir a gente cada vez menos, né? Então todo mundo sai ganhando nisso, menos eles, claro, né? Coitados que estão fazendo essas bobagens todas, né? Mas enfim, aí o Merípades continuou contando. Ele falou assim: nós já temos menos da metade dos trevosos originalmente contados para aprisionamento e exílio, mas amotinam-se eles em grandes ondas de revolta e ódio. Porque vocês já sabem, gente, no início, quando a gente começou os nossos trabalhos, a gente tinha a notícia de que havia no planeta
4 bilhões de seres trevosos, desencarnados, destinados ao exílio, trevosos, marcados. Desses 4 bi iniciais, nós já está restando apenas 1,5 bi. Por quê? Porque já partiram 2 naves cargueiras gigantes, lotadinhas de seres trevosos encapsulados, perfazendo já 2 bilhões de seres que já partiram para o exílio. E a terceira nave cargueira, que está aqui aportada, ela já recebeu metade da carga, ela já está com metade da carga completa de trevosos encapsulados. Ora, metade de 1 bilhão é 500 mil. Então, restam quantos ainda que estão soltos, que estão aprontando aqui no planeta? 1,5 bilhão. Não é pouca gente, não são poucos seres, tá? Mas a verdade é que 1,5 bi é bem menos que 4 bi, convenhamos, né? E, enfim, com essas ondas que eles emitem de raiva e de ódio e de, enfim, coitados, né? Todas essas coisas negativas que eles emitem, o que acontece? Que o Merípades nos explicou. Aqueles que já estão encapsulados, que estão na terceira nave cargueira, também sofrem esse ataque. E o que acontece? Eles se agitam violentamente dentro das cápsulas, obrigando os nossos irmãos estelares a ligarem um campo de força protetor em volta, ao redor da terceira nave gigante cargueira, para que esses pobres irmãos possam repousar em paz dentro das suas cápsulas, tá? Porque é isso, gente, o que acontece? Eles estão lá quietinhos, já se entregaram, estão em sono profundo, tá? Adormecidos, estão num ambiente energético maravilhoso, de boas emanações fluídicas que a espiritualidade e os irmãos estelares elevados provêm. E eles estão lá quietinhos, descansando dentro das cápsulas, aguardando o momento até que a nave tenha a sua carga completada e que ela parta na missão de depois ir distribuindo essas cápsulas nos planetas de exílio, né? E eles estão lá quietinhos. E quando essas ondas passam, porque são verdadeiras ondas energéticas que os trevosos emitem, elas atravessam a nave e eles então, até por uma questão de afinidade vibratória, porque assim, não é porque eles se entregaram para a luz que eles ficaram bonzinhos da noite para o dia. Eles ainda guardam uma afinidade bastante grande com as energias de menor padrão vibratório. Então, quando passa essa onda, eles se agitam assim, violentamente dentro das cápsulas. Então, para garantir a tranquilidade desses irmãos, porque todos eles, no momento em que eles se entregam à luz, eles são protegidos pela luz. E a luz não vai permitir que nada de mal se abata sobre eles, né? Então, o que a luz fez? Providenciou um escudo energético que rebate todas essas energias e eles, então, podem voltar a ficar tranquilos, dentro das suas cápsulas, em sono profundo, aguardando a sua ida para o planeta de exílio que lhes foi destinado. E o Merípades continuou explicando, né? Ele falou assim: meus filhos, deve-se levar em consideração que esses trevosos que restam, este 1,5 bilhão de trevosos, são os mais desprovidos de luz, com os seus corações mais cristalizados, num processo de endurecimento de grande potência. Debalde esforça-se a espiritualidade para dissuadi-los desse caminho, mas
a grande cristalização que eles possuem, que os seus corações se encontram, cria uma barreira que muito dificulta a penetração da energia salutar do amor. O grande general, recentemente vindo para a luz, foi uma grande e maravilhosa exceção. Contudo, a luz não desiste e os missionários continuarão tentando até o final. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já vai dando seu like, clica no sininho, compartilhe o vídeo com quem ainda não conhece o nosso trabalho, que está precisando de um sentimento de esperança. Chamem eles para a nossa família, para que eles possam também participar desse clima de esperança, porque, gente, nós estamos na reta final, falta pouco para que tudo aconteça, e em acontecendo, a gente já vai estar com um pezinho no mundo de regeneração. E olhem só, gente, que bacana que ele vai nos contar agora. Ele falou assim: antigos servidores das trevas, líderes que já foram líderes trevosos e que hoje trabalham, se voltaram para a luz, estão sendo convocados pelo Cristo amado para irem aos umbrais, convencerem seus antigos seguidores das trevas para virem para a luz com eles. Porque eles são testemunhos vivos de que todos podem ser salvos, que ninguém está perdido para sempre, tá? E aí o que acontece, gente? Porque tem muitos trevosos, coitadinhos, que eles pensam assim: nossa, eu sou tão ruim, eu sou tão péssimo, eu não tenho salvação. Não tenho salvação, eu vou para o fogo eterno, eu vou para o inferno, então eu vou continuar aqui sendo trevoso, porque eu não tenho outra chance. Só que isso, gente, não é verdade, não é verdade. Todos nós temos salvação. Deus reabilita todas as suas mônadas, porque Deus é amor, Deus quer que a gente vá para a luz. Ele não quer ver a gente sofrendo, fazendo bobagens, depois tendo que ressarcir aquilo tudo. Não, Deus quer que a gente compreenda que trabalhar para a luz é muito melhor. Então, todos têm salvação. É só esses trevosos procurarem os missionários da luz. Para isso, existem vários postos. Olha, todos os centros espíritas, gente, são verdadeiros postos, embaixadas da luz. Eu já expliquei até isso para vocês. Todos são cercados com uma segurança sensacional. Então, aqueles seres que desejam se entregar vão para os centros espíritas, entrem lá dentro e vão estar em absoluta segurança, porque por mais que as legiões trevosas tentem atacar, não vão conseguir, porque os centros são muito protegidos. Nos países, nos lugares que infelizmente não possuem centros espíritas, são montados verdadeiros acampamentos de luz nos umbrais, também devidamente protegidos. Então, aqueles seres que querem se entregar vão para lá sem medo, porque todos serão acolhidos e protegidos pela luz. Então, eles não vão correr o risco de se entregarem e serem recapturados pelas legiões trevosas, entendeu? Eles vão e ali eles recebem toda a proteção necessária para que eles possam ser encaminhados ao exílio com benesses, né? Todos obtêm melhorias nas suas condições, nas suas sentenças de exílio. Eles vão para as câmaras de repouso, é feito o desfazimento do perispírito deles com muito amor, com muita tranquilidade. Eles entram num sono profundo e tranquilo. Ali eles são encapsulados, né?
e são levados para as naves, para a terceira nave cargueira, no caso, até que essa complete sua carga e siga o seu caminho, né? É muito bonito porque é uma estrutura, gente, maravilhosa, montada pelo Cristo amado, tudo sob o desenho dele, operacionalizada pelos nossos irmãos da luz, pelos nossos irmãos extraterrestres elevados, tudo visando ao bem, tudo visando a elevação desses seres, que eles possam se voltar para a luz, que eles possam recomeçar as trajetórias deles já numa condição melhor, até que eles vão conseguir se tornar seres de luz aí dentro de um determinado período, né? E, enfim, esse trabalho, então, está sendo feito de forma, assim, maravilhosa, maravilhosa. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho fácil, porque esses seres que vão nos umbrais e que já foram antigos líderes, chefes das trevas, eles são muito achincalhados, são xingados, chamados de traidores, mas conforme eles vão falando, eles vão conseguindo descristalizar o coração de muitos, né? E é impressionante, porque é o que o Merípades nos conta, ele diz assim: contudo, apesar de aparentemente este trabalho não surtir um efeito visível, nas raias do invisível, existe sim um efeito inicial de descristalização desses corações mais duros. Uma sementinha luminosa está sendo plantada em seus corações e mentes. Semente essa que vai brotar vigorosa quando eles estiverem no exílio, amargando a drenagem dos seus perispíritos. Porque nenhuma ação da luz é em vão. Toda ação luminífera reverbera e acaba por frutificar. Até mesmo Javé, que é o ser mais trevoso dos trevosos aqui desse orbe, recebeu uma sementinha de luz dada diretamente por Jesus. Ainda que ele resista a deixar essa sementinha operar dentro do seu espírito, quando, enfim, ele estiver despido dos seus artefatos criados para obstaculizar a consciência, ele verá essa semente de luz crescer rapidamente e se instalar de forma definitiva dentro do seu espírito. A única coisa que Javé conseguiu foi o retardamento do seu processo de retomada da evolução moral. E ele muito terá que trabalhar e resgatar até que possa credenciar-se à nova encarnação. Infelizmente, escolheu ele o caminho mais difícil, que é a drenagem feita diretamente no corpo sutil mental superior, tá? Porque é isso, gente, eu já fiz até um vídeo a esse respeito, porque assim, o Kardec, quando ele codificou a doutrina espírita, como era uma novidade muito grande para todo mundo, ele deu uma simplificada nas coisas. Então, o que ele disse? Ele falou assim, o ser ele é dividido em 3 partes, o corpo físico, o perispírito e o espírito, para, simplificar o entendimento das pessoas naquela época. Mas a verdade é que nós temos 7 corpos que compõem o ser, tá? Que corpos são esses? Nós temos o corpo físico, temos o duplo etérico, temos o chamado perispírito, temos o corpo mental inferior
ou emocional, temos o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico, tá? O corpo átmico que seria realmente, verdadeiramente a centelha divina. Então, o que acontece? Quem é exilado, ele perde toda a parte, digamos, inferior, ele fica apenas com o corpo átmico, o búdico e o mental, corpo mental superior, tá? Então, quem está encapsulado, na verdade, ele está com esses 3 corpos, tá? Os demais não, os demais eles são todos deixados aqui no planeta, porque são constituídos de matéria e semimatéria do planeta, né? Então, o que acontece? No caso do Javé, a drenagem que ele vai fazer de toda essa energia ruim, ela vai ser feita a partir do corpo mental superior dele. Então, esse tipo de drenagem, pelo que o Merípides está nos explicando, ela é muito mais dolorosa e penosa do que a metodologia da plasmagem física, que é quando a gente fica doente, fica com problemas e tal. Mas foi e está sendo a sua escolha, porque ele escolheu nunca se encarnar no planeta, ele nunca se encarnou no planeta. Então, ele nunca teve a oportunidade de limpar o perispírito dele através do processo da plasmagem física. E ele, no correr dos bilhões de anos, ele foi só acumulando coisa ruim. Tanto é que o perispírito dele, né, colapsou. Está colapsado, tá? Colapsou de uma tal forma que ele não permite mais a manifestação da mônada do Javé, tá? Nós temos vídeo que fala sobre isso, dá uma pesquisada aí que vocês vão encontrar, né? E o Merípides continuou explicando, ele falou assim, nós falamos também dos seres que o acompanham, que acompanham o Javé, que são da elite trevosa, que se orgulham de ser a elite trevosa do planeta. É um orgulho pueril e que demonstra uma grande falta de maturidade e até mesmo de inteligência, já que eles terão que ressarcir tudo de forma acumulada. Como já foi dito anteriormente, não existem atalhos. Existe sim a escolha do caminho certo, que vai na direção da luz. E quanto mais próximos estamos da luz, mais iluminado e suave vai se tornando esse caminho. Enfim, todos terão seu livre-arbítrio para progredirem dentro das opções existentes e a cada um será dado segundo as suas obras. Então, meus filhos, isso é o Merípides falando, não desanimem, o processo de transição vai caminhando bem. Apesar das aparências, tudo está caminhando conforme o planejado pelo nosso Cristo. E olha o recado que ele nos deu, falou assim, vão exercitando a tolerância, a humildade, evitem quaisquer julgamentos, pois cada um enfrenta suas dificuldades como pode. Então, gente, isso é um aviso muito interessante, porque infelizmente nos dias de hoje é um negócio de todo mundo julgar todo mundo. Ai, fulano pensa assim, então fulano é assim e é assado. Se você é A, você não pode ser B. Se você é B, nem pense em pensar alguma coisa de A, porque não pode. É uma divisão, é uma dualização que foi implantada pelo sistema trevoso. Podem reparar, gente, hoje não existe caminho do meio. Qualquer ser que queira trilhar um caminho do meio
Meu Deus do céu, não é aceito nem por um lado nem por outro, né? Então é um negócio assim muito, muito ruim, essa onda de julgamento. E o que Merípades está nos dizendo, nos aconselhando, é que nós não fiquemos julgando tanto os demais. Vamos, nesse momento em que nós estamos, gente, tão próximos do ápice da transição, vamos nos voltar um pouco mais para dentro de nós mesmos. Vamos fazer um autoexame, vamos verificar como é que nós estamos, como é que a gente está se comportando, será que a gente está fazendo todo o bem que pode? Eu não estou falando de grandes coisas, de atos heróicos, não. Eu estou falando de pequenas coisas ao nosso redor. Será que a gente está cumprimentando a todos com carinho? Será que a gente está conseguindo ouvir os amigos, um desabafo de um amigo, sem emitir julgamento? Será? Então é isso que a gente tem que agora parar e começar a se perguntar, vamos aproveitar esse tempo que nos está sendo dado para podermos trabalhar essas questões. É fácil? Não, não é fácil não, mas a gente tem que tentar, nós temos que tentar. E é isso que o Cristo espera da gente, ele não espera a perfeição, ele sabe que a gente não consegue ser perfeito, mas o que ele espera de nós? Que a gente tente, que a gente faça o melhor que a gente puder. E ele já vai ficar muito contente, muito, muito feliz. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então, um grande abraço e até lá!